Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 12 de fevereiro. O Supremo Tribunal Federal forma a maioria por obrigatoriedade de uso de máscara em presídios. O julgamento realizado no plenário virtual deve terminar na noite de hoje. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. O Supremo começa a julgar a ação que pede plano de combate à Covid-19 para quilombolas. STF determina que a União refaça cálculo de repasses do Fundo de Participação dos Estados para o Espírito Santo. Operação Faroeste. Ministro Og Fernandes suspende pedido de aposentadoria de desembargadora que responde à ação penal no Superior Tribunal de Justiça. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo já tem maioria para suspender veto do presidente Jair Bolsonaro ao uso de máscara em presídios por causa da pandemia da Covid-19. A utilização de máscaras em prisões está prevista numa legislação de julho do ano passado. A Lei 14.019 obrigou o uso de máscaras para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, bem como em vias e transportes públicos. Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou alguns trechos depois que a lei já tinha sido promulgada. Derrubou, por exemplo, a exigência de máscaras para os trabalhadores dos estabelecimentos prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas. PDT, PT e Rede Sustentabilidade contestaram os vetos no Supremo. No voto, o relator ministro Gilmar Mendes diz que o que ocorreu foi um exercício renovado do poder de veto. Afirma que a inusitada situação dos autos, o exercício do poder de veto em uma lei já promulgada e publicada, gera forte insegurança jurídica. Dificulta até mesmo a identificação de qual é o direito vigente. O ministro também destacou que a obrigatoriedade legislativa de uso de equipamentos de proteção individual em presídios e estabelecimentos socioeducativos assume extrema relevância diante da precariedade estrutural das políticas de saúde nesses sistemas. A decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, referendada pelo plenário em agosto do ano passado, restabeleceu o uso obrigatório de máscaras para trabalhadores em estabelecimentos prisionais e socioeducativos. Também voltou com a exigência para que os estabelecimentos coloquem cartazes informativos sobre o uso correto de máscaras e as medidas de distanciamento social para o combate à pandemia de Covid-19. Até agora acompanharam o relator os ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator com ressalvas, mas com o mesmo entendimento sobre a obrigatoriedade das máscaras. Se houver pedido de vista ou de destaque, o processo sai do plenário virtual e vai para julgamento presencial. E ainda sobre a Covid-19, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta sexta-feira, no plenário virtual, uma ação que cobra do governo federal a adoção com urgência de medidas no combate à pandemia nas comunidades quilombolas. O relator é o ministro Marco Aurélio. A DPF foi proposta em setembro do ano passado pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC, e por 5 partidos políticos. Eles pedem a formação de um grupo de trabalho e que seja elaborado com urgência um plano nacional de combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus nas comunidades quilombolas. Mesmo que os quilombolas tenham sido inseridos nos grupos prioritários para serem vacinados, a entidade alega que o Plano Nacional de Vacinação não define quantos serão imunizados, o número de doses reservadas para esta população e nem um calendário de vacinação. Também estão entre as ações propostas a distribuição de máscaras, água potável, materiais de higiene e cestas básicas, e também a garantia de acesso a leitos hospitalares e testes para Covid em integrantes das comunidades quilombolas. De acordo com o levantamento da CONAC, em parceria com o Instituto Socioambiental, desde o dia 11 de abril de 2020, quando houve a primeira morte entre os quilombolas, até o dia 2 de fevereiro deste ano, foram registradas 195 vítimas. Mais de 5.000 casos da doença foram confirmados e 1.456 estão em monitoramento.
O relator da ação, o ministro Marco Aurélio, julgou parcialmente procedente o pedido e determinou à União que, no prazo de 30 dias, formule um plano nacional de enfrentamento da pandemia Covid-19 para a população quilombola, com providências e protocolos sanitários que assegurem a eficácia da vacinação na fase prioritária, com participação de representantes da CONAC. E no prazo de até 72 horas, constitua um grupo de trabalho interdisciplinar e paritário para debater, aprovar e monitorar a execução do plano, com participação de órgãos como o Ministério da Saúde e Ministério Público Federal e de representantes das comunidades quilombolas indicados pela CONAC. Inclua os quesitos raça, cor, etnia, no registro dos casos de Covid-19, asseguradas a notificação compulsória dos confirmados e ampla e periódica publicidade, e que ainda restabeleça o conteúdo das plataformas públicas de acesso à informação. O julgamento, que ocorre no plenário virtual, está previsto para terminar no dia 23 de fevereiro. Da mesma maneira que vimos no outro processo, ocorre aqui o chamado plenário virtual. Da mesma forma, se houver pedido de vista ou de destaque, o julgamento sai da plataforma virtual e vai para o julgamento no chamado plenário presencial. As sessões que você acompanha no direto do plenário, quartas e quintas-feiras. Prefeitos e governadores de 2 estados terão de prestar informações a ministro do STF sobre decretos que suspendem atividades religiosas como forma de prevenção da Covid-19. O ministro Nunes Marques pediu informações a prefeitos de 7 cidades do país e aos governadores de Roraima e Piauí. O motivo? Decretos que determinam a suspensão irrestrita das atividades religiosas locais por causa da pandemia de Covid-19. Em uma ação, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos alega que as restrições são desproporcionais e generalistas porque proíbem qualquer manifestação religiosa, mesmo sem aglomeração. O ministro também determinou que, depois das informações, os autos sejam encaminhados para manifestação da Advocacia Geral da União e Procuradoria-Geral da República. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, atendeu o pedido da Advocacia Geral da União e suspendeu decisão da 3ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas, que havia determinado à União que prorrogasse o pagamento do auxílio emergencial à população do estado. De acordo com a liminar, o benefício no valor de R$ 300 deveria ser concedido por mais 2 meses. Para o desembargador Francisco de Assis Betti, que está no exercício da presidência do TRF-1, a determinação da Justiça Federal do Amazonas interfere na gestão de políticas públicas, atribuição do governo federal. O desembargador destacou ainda que a prorrogação poderia gerar grave lesão à economia pública. E no próximo bloco, o ministro do STJ suspende pedido de aposentadoria de desembargadora ré em ação penal por formação de quadrilha. Nós voltamos já. Sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, eu destacaria a importância da administração pública que está normatizada nos artigos constitucionais. Por quê? Porque há a menção dos princípios do direito administrativo, que são muito importantes para a gestão da coisa pública. O ministro Dias Toffoli rejeitou a ação contra a eleição virtual para presidente do Vasco da Gama. O Partido Solidariedade buscava anular a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve a votação que elegeu Luiz Roberto Levenciano para o comando do clube. Para o ministro Dias Toffoli, a ação apresentada ao Supremo foi empregada indevidamente para reverter decisão judicial desfavorável ao dos interesses de um dos grupos em disputa. A União vai ter que reajustar o valor do repasse do Fundo de Participação dos Estados, que é feito ao Espírito Santo. A decisão é do plenário virtual do STF.
A Thalita procurou o Centro de Reconhecimento de Paternidade depois que o pai do filho dela não quis registrar a criança. A audiência aconteceu por meio de videoconferência, como foi indicado pelo cartório, e pelo visto deu resultado. Para mim, eu sei que tem meu cargo. Tem que tirar isso do experimento. Eu acho que o filho tem que ter envolvido com o pai, né? Com 23 anos, eu vi um gera com 4 meninos, um deles sozinho. O pai dela está presente, tem que perguntar, tem que criar um filho, não é fácil, ainda mais foi. O Centro de Reconhecimento de Paternidade de Minas Gerais foi criado em 2011 pelo Tribunal de Justiça do Estado. O CRP, como é mais conhecido, já realizou mais de 16 mil reconhecimentos e sem custo para quem procurou pelo serviço. O atendimento no centro é destinado para quem mora em Belo Horizonte ou região metropolitana da capital. Só em 2019 foram realizados 1.779 reconhecimentos de paternidade. Em 2020, esse número caiu para 551 reconhecimentos, 70% a menos, justamente por conta da pandemia. Por isso, o CRP priorizou o atendimento por videoconferência. Durante este período, a coordenação do Centro de Reconhecimento de Paternidade apresentou uma solução: realizar o atendimento por meio de videoconferência. Foram 314 audiências. Nós tivemos que adequar, né? Por ser um atendimento humanizado, então é muito difícil você estar ali atrás da telinha tentar passar, né, todo esse sentimento, né, que o setor, que o reconhecimento de paternidade, né, causa nas vidas das pessoas. Claudineia diz que no início o público teve dificuldade para se adaptar à mudança do serviço. Nem todo mundo tem acesso à internet, à tecnologia, né? Então, assim, os nossos funcionários empenharam bastante para tentar e ajudar as partes, né? A pessoa que está do lado de lá, para poder conseguir realizar essas audiências aí. A pessoa que não tem o nome do pai na certidão de nascimento pode procurar o CRP encaminhando a documentação, que é a certidão de nascimento da criança ou do adulto, o comprovante de endereço, identidade das partes e solicitar o agendamento aí da videoconferência. É claro que você viu, na verdade, uma outra reportagem, uma matéria sobre o Centro de Reconhecimento de Paternidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que viu os números despencarem no ano passado por causa da pandemia. E, como vimos, justamente foi essa reportagem que acabamos de exibir para você, amigo da TV Justiça. Agora sim, você vai ver que a União vai ter que reajustar o valor do repasse do Fundo de Participação dos Estados, que é feito ao Espírito Santo. Como já dissemos, a decisão é do plenário virtual do STF. A maioria dos ministros do Supremo entendeu que o cálculo deve incluir os valores recolhidos para 2 programas, o PIN, de Integração Nacional, e o ProTerra, de redistribuição de terras e de estímulo à agroindústria do Norte e Nordeste. Esses 2 programas são financiados com recursos de deduções de imposto de renda de empresas e aplicados em incentivos fiscais em áreas de atuação da Sudan e da Sudene, as Superintendências do Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste. No julgamento, o ministro Alexandre de Moraes destacou que o STF tem jurisprudência sobre o assunto e que, em decisões anteriores, o próprio Supremo entendeu que os valores recolhidos para os programas devem integrar a base de cálculo do FPE. A maioria do plenário seguiu o mesmo entendimento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou seguimento a uma ação do partido Rede Sustentabilidade, que pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade do sistema tributário brasileiro. Nas argumentações apresentadas ao STF, o partido político alega que a inconstitucionalidade do sistema tributário brasileiro decorre de diversos atos omissivos do Poder Executivo e Legislativo, sob um sistema de tributação que privilegia os mais ricos em detrimento dos mais pobres, cenário que, segundo o partido Rede Sustentabilidade, salienta o acirramento das desigualdades e o aumento da pobreza durante a pandemia da Covid-19. A legenda pediu que o STF determinasse aos poderes executivo e legislativo a elaboração de uma proposta de reforma tributária em 6 meses e a reavaliação pelo Senado Federal de todos os gastos tributários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ao analisar o caso, o ministro Alexandre de Moraes julgou que os pedidos apresentados são incabíveis e genéricos para questionar a constitucionalidade de todo o sistema tributário do país.
Conforme a decisão de Alexandre de Moraes, se o partido entender necessário, deve-se buscar impugnar especificamente leis e atos normativos tributários que a legenda entender como inconstitucionais. A Justiça Federal condenou o empresário Eike Batista a 11 anos e 8 meses de reclusão pelos crimes de manipulação de mercado e uso indevido de informação privilegiada. Ele também foi condenado a pagar multa de cerca de 870 milhões de reais. Eike é acusado pelo Ministério Público Federal de ter obtido lucro com a venda de ações da OGX de maneira ilegal, usando informações do plano de negócios da empresa. Essa é a terceira condenação contra Eike Batista por crimes contra o mercado de capitais envolvendo a OGX. Operação Faroeste. Ministro do Superior Tribunal de Justiça suspende pedido de aposentadoria de desembargador a ré, ou melhor, de desembargadora ré em ação penal por formação de quadrilha. O ministro do STJ, Og Fernandes, relator das ações penais e dos inquéritos ligados à Operação Faroeste, determinou a suspensão do processo administrativo referente ao pedido de concessão de aposentadoria voluntária da desembargadora Ilona Márcia Reis. A suspensão vale até o julgamento final da ação penal, que a desembargadora e outras 3 pessoas respondem no STJ por formação de quadrilha. A decisão do ministro Og Fernandes atende a um pedido do Ministério Público Federal. No dia 13 de janeiro deste ano, a desembargadora protocolou o requerimento administrativo para aposentadoria. O pedido ainda não foi analisado. Ela está afastada cautelarmente do cargo desde o dia 7 de dezembro de 2020, pelo prazo inicial de 1 ano. Ao analisar o pedido do Ministério Público, o ministro relator explicou que o afastamento do cargo se baseou na necessidade de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, em especial o específico efeito da condenação relativa à perda do cargo. A questão é que há jurisprudência que impede a aplicação do efeito da perda do cargo quando a aposentadoria é efetivada depois do cometimento de crime que envolva violação de dever funcional. De acordo com o ministro, seria juridicamente incoerente impedir a aposentadoria voluntária do magistrado que responde a processo administrativo disciplinar, mas permitir a aposentadoria daquele que responde a processo criminal. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, onerosidade excessiva invalida a exigência de pagamento mínimo em plano de saúde coletivo. Para a turma, a cláusula contratual de cobrança mínima, no caso de evasão de usuários de plano de saúde coletivo, que se torna ela própria fator de onerosidade excessiva para estipulante e vantagem exagerada para a operadora, autoriza a revisão ou rescisão do contrato nos termos do Código Civil. O colegiado confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou inválida a cláusula de pagamento mínimo, mas afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia teve origem em ação de rescisão contratual ajuizada por uma empresa de serviços aeroportuários contra a operadora de plano de saúde. A autora alegou que o reajuste de preços aplicado ao plano coletivo seria abusivo e contestou a exigência de valores a título de cobrança mínima. As 2 primeiras instâncias reconheceram o caráter abusivo da cláusula de cobrança mínima e declararam rescindido o contrato sem incidência de multa. A relatora do recurso especial no STJ, a ministra Nancy Andrighi, observou que houve redução de receita decorrente de uma grande evasão de usuários, causando impacto importante na situação econômico-financeira do contrato. Mas a ministra destacou que quando a exigência da cobrança mínima implica na obrigação de pagamento correspondente a 160 beneficiários sem qualquer contraprestação da operadora, há violação do espírito de justiça contratual que modela o exercício da autonomia privada. Nancy Andrighi explicou que, assim, a cláusula de cobrança mínima, que em tese serviria para corrigir desequilíbrios e permitir a manutenção do contrato, transformou-se em fator de onerosidade excessiva para estipulante e vantagem exagerada para a operadora. Só um acerto, a reportagem foi de Marina Campos. E veja a seguir, última reportagem da série Ataques Cibernéticos fala da relação entre a tecnologia e a democracia. Em instantes. A Constituição é a lei maior de um Estado soberano.
e serve de bússola para o comportamento das pessoas físicas e a atuação das pessoas jurídicas que estão no respectivo território. Todas as normas vigentes e autoridades constituídas estão sob seus ditames. A quarta e última reportagem da série Ataques Cibernéticos faz uma reflexão sobre a influência da inteligência artificial na democracia, os perigos do radicalismo e a necessidade de combate efetivo às fake news. Atualmente, cerca de 74% dos brasileiros usam a internet. Há 10 anos, apenas 41% das pessoas do país conseguiam conexão. E muitas dessas pessoas usam a internet principalmente para acessar as redes sociais. Se a imprensa é conhecida como o quarto poder, há especialistas que já consideram as mídias sociais como o quinto poder. Quando a gente está numa plataforma digital, tudo aquilo que a gente curte, compartilha, comenta e até visualiza fica registrado nos servidores desta determinada rede social. Você já percebeu que as coisas que você mais gosta são exatamente aquelas que sempre chegam para você? Suas preferências ficam armazenadas e tudo o que chega até o seu perfil foi programado para te fazer passar mais tempo conectado. Do ponto de vista do marketing, é ótimo, mas isso pode ser perigoso. Esse sistema que utiliza algoritmos para filtrar exatamente o que cada usuário em particular irá ver pode gerar radicalismos. Quando a mentira ela é exata, quando a gente sabe que ela não é um fato, e que há atores cada vez mais profissionais se utilizando desse ambiente para manipular, fez com que os algoritmos que fossem criados num primeiro momento, para nos oferecer informação que nós buscávamos, às vezes dentro de um mercado de publicidade, ou às vezes com outros fins, quando a gente fala sobre democracia, participação cidadã, isso começou a se mostrar uma arma política muito perigosa. A maioria dos usuários da internet acessa utilizando o celular. Os smartphones se tornaram a ferramenta preferida para acompanhar os conteúdos online. Mas é claro que essas ferramentas aqui não funcionam apenas para assistir. Hoje em dia, qualquer pessoa pode criar, postar vídeos, fotos ou até notícias. Aí é que está a questão. Nesse turbilhão de informações que circulam na web, como saber o que é verdadeiro e o que não é? As chamadas fake news também são uma ameaça à democracia. Nas eleições de 2020, o TSE fez uma forte campanha contra a desinformação e continua atuando em 3 pilares. O primeiro é combater a desinformação com mais informação verdadeira, se aproximando do eleitor pelas redes sociais e divulgando notícias importantes sobre o processo eleitoral. O segundo pilar é combater a desinformação, capacitando o eleitor a identificar notícias falsas, explicando a importância de verificar uma informação antes de compartilhar e disponibilizando sites de checagem. E o terceiro pilar, que também é muito importante, é combater a desinformação por meio do controle de comportamentos inautênticos, robôs, uma série de comportamentos, contas falsas ou outros comportamentos inautênticos que usam essa tecnologia para dar uma impressão para o cidadão de que alguma ideia tem mais volume, enfim, mais adeptos do que ela tem de verdade. Notícias falsas não são ruins apenas no processo eleitoral, mas em tudo na vida. E a responsabilidade de lidar com esse problema é de todos os cidadãos. É importante dizer que o cidadão que está produzindo conteúdo, ele tem a responsabilidade de checar e também aquele que está repassando deve checar primeiro antes de transmitir pelas consequências negativas que uma informação falsa podem produzir. E aí também no processo eleitoral, mas em todas as áreas da vida. Você pode rever as 4 reportagens da série Ataques Cibernéticos no YouTube, tanto no canal do Tribunal Superior Eleitoral quanto no da TV Justiça.
E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom fim de semana para você.